2024, ano cheio de mudanças na minha vida. Mudei de estado, casei e estou esperando o meu primeiro baby. Estou no 7º mês de gestação e está na hora de montar a mala maternidade. Na verdade, parece até que eu estou um pouquinho atrasada. Então, vamos lá! E claro que eu decidi confeccionar alguns itens da mala maternidade. Eu fiz uma pesquisa e as necessárias ajudam bastante nessa organização. Afinal, quando o bebê nascer vai ser muita movimentação, então tudo que ajudar nessa organização é muito bom, né? E eu achei um modelinho muito prático, muito fácil de fazer e muito funcional. E você também pode utilizar esse estilo de necessaire para outras coisas também, para guardar maquiagem, para guardar acessórios, enfim, ele é muito funcional. Então vamos lá para o passo a passo. Bom, sobre o material, eu achei essa estampa muito fofa, que é um pet pule colorido, e já que meu baby é um menininho, acho que vai super combinar. Esse material sintético eu encontrei lá na rua Vasco da Gama, na região aqui do Brás de São Paulo, e lá tem diversas lojas com muitas opções de estampas, textura, enfim, foi a primeira vez que eu fui lá nessa rua Vasco da Gama e eu amei. Se você mora em outras regiões, você também pode pesquisar lojas que ficam por ali e pedir para eles enviarem pela internet opções de estampas e textura, porque de fato tem muita opção. Então, se você gosta da costura criativa, vale a pena dar uma olhadinha. Enfim, para necessaire, você pode utilizar tanto esse material sintético, mas você também pode utilizar tecidos planos. Caso você utilize tecidos planos, dê preferência para tecidos mais estruturados, porque assim a necessaire fica mais armadinha e fica com um efeito melhor. Não fica molengo, sabe? Então, dê preferência para tecidos mais estruturados. Mas tem um detalhe também. Caso você utilize tecidos planos, provavelmente esse tecido vai desfiar e você vai precisar fazer um acabamento na borda do tecido, seja um overlock, um zigue-zague ou até mesmo aplicar um viés, para que esse tecido não fique desfiando. Já nesse material sintético aqui, a gente não precisa necessariamente, de forma obrigatória, fazer um acabamento ou até mesmo forrar, porque ele não desfia. Então, nesse modelinho que eu vou mostrar agora o passo a passo, eu nem vou fazer acabamento na borda. Agora é hora de visitar a sua loja de tecidos favorita e escolher a estampa que mais combina com você ou com a pessoa que você deseja presentear. Com o seu tecido em mãos, você cortará a medida de 34 centímetros de largura e 24 centímetros de altura. Você precisará de duas peças iguais, com essa mesma medida de 34 por 24 centímetros. Depois, nas pontas do seu retângulo, utilizando uma régua ou uma fita métrica, você irá marcar 5 centímetros na horizontal e 5 centímetros na vertical, formando um pequeno quadrado. Isso você fará nas 4 pontas do seu retângulo e irá repetir do outro lado também, com a mesma medida. Depois é só cortar no local marcado e ambos os tecidos ficarão iguais. Me conta nos comentários. Até agora, deu certo por aí? Bom, agora com o seu material cortado, nós vamos juntar essa partezinha com o lado direito do seu material com o lado direito. Ó, o lado que vai ficar aparecendo no final na sua necessaire precisa ficar para dentro por enquanto, tá? Então, aqui estão os dois pelo lado avesso. E nós vamos iniciar colocando o zíper. Esse zíper que eu estou utilizando é um zíper de encaixe, então ele é por metro, né? Eu posso cortar ele do tamanho que desejar. Eu estou utilizando 30 centímetros, mas você pode utilizar o zíper comum também, que não tem problema. E aí, você vê a medida da sua necessaire certinha e é o tamanho do zíper que você vai utilizar. Se ele estiver maior, não tem problema que pode cortar também, tá bom? Bom, e agora para encaixar o zíper, eu vou posicionar o lado do zíper que vai ficar aparecendo internamente e vou colocar a primeira bandinha dele aqui na bordinha do nosso tecido. É sempre bom deixar uma parte do zíper maior,
vou deixar sobrar para um lado. Vou colocar os primeiros alfinetezinhos, porque fica mais fácil de entender. Nesse material sintético, precisa ter muito cuidado com questão de alfinete, porque ele fica marcado os furinhos do alfinete. Eu estou colocando só para ficar realmente mais fácil de mostrar. Mas se você estiver trabalhando com tecido sintético e conseguir costurar na máquina sem alfinete, é melhor, para não marcar o seu tecido. E aqui, ó, eu deixei uma bandinha menor e outra maior. Eu sempre deixo uma maior porque fica mais fácil de encaixar o cursor do zíper depois. Então, esse ladinho aqui é maiorzinho. E com o primeiro lado alfinetado, eu também já vou posicionar o outro lado, porque assim fica mais fácil de você já ir na máquina e costurar os dois lados do zíper. Pronto, eu gosto de alfinetar os dois lados com o zíper ainda fechado aqui, porque fica mais fácil da gente visualizar o que está sendo feito. Ó, então esse lado sendo o avesso e esse lado é o que vai ficar aparecendo depois. E agora, para facilitar na nossa costura, já que eu estou utilizando o zíper de encaixe, eu posso abrir ele. Posso abrir ele e costurar as duas bandinhas separadas. Agora com essa primeira costurinha do zíper, ó, o bonitinho aqui. Se for da sua preferência, você pode passar um pesponto bem aqui nessa pontinha, que fica mais bonitinho, sabe? Eu vou passar, mas essa costurinha não é obrigatória. Então, é só um pesponto bem aqui na bordinha do seu tecido, bem próximo ao zíper. Vamos lá? Bom, e agora que o nosso zíper foi aplicado dos dois lados, vamos colocar o cursor do zíper. Eu tenho aqui esse cursor de zíper e para encaixar, o que a gente faz? Aqui pela minha mão esquerda, mas isso fica da sua preferência também. Mas eu prefiro que com o meu lado esquerdo, aqui, eu vou cortar a pontinha desse zíper. Cortando os dentes do zíper. Ó, ele fica esse pedacinho aqui faltando, ó. A gente tira uma bordinha. E agora, com o outro lado, a gente encaixa o cursor. Coloca a primeira bandinha do cursor. E vem com a bandinha que a gente cortou. E agora a gente tenta puxar os dois ao mesmo tempo. Ó. E agora é hora de checar, tentar deixar eles encaixando. Ó, de primeira deu certo. Às vezes, se você vê que um lado ficou mais para cima ou mais para baixo, você abre e fecha de novo e tenta encaixar, deixando essa partezinha bem certinha uma com a outra. Aqui no final, só cuidado para não puxar o cursor de uma vez e acabar saindo aqui do seu zíper. Bom, e está assim a nossa necessaire. Já aplicamos o zíper, o cursor, tudo funcionando direitinho. Agora é hora de tomar muito cuidado aqui, viu? Para não atravessar o cursor de uma vez. E agora nós vamos fechar. Vamos iniciar fechando esse pedacinho aqui, ó. A outra bordinha. Então, a parte de cima é a parte que tem o zíper. E agora, vamos passar uma costurinha só com um pezinho de máquina mesmo aqui para fechar o final da nossa necessaire. Ah, e já podemos aproveitar para fechar essas laterais também. Lembrando de não deixar o seu zíper fechado por completo. Deixa ele meio abertinho assim, ó.
deixando essa abertura, porque na hora de desvirar tudo, precisa passar por essa região do zíper. Então, se o seu zíper estiver todo fechado, aí complica, viu? E agora, com todas as partes fechadas, laterais, parte de baixo e a parte de cima, nós vamos unir essa partezinha aqui, que é o nosso quadrado. Ó, então, a gente abre ele, ficou esse buraquinho aqui, né? Aí, agora, a gente abre e junta as duas costuras, ó. Costura daqui e costura daqui. E aí, nessa partezinha de unir as costuras, caso você não tenha passado overlock, zigue-zague ou colocado viés, a gente pode deixar esse pedacinho com o tecido aberto assim, porque assim não fica tão grosseiro. Ó, então, a gente deixa abertinho assim e evita tantas camadas de tecido. Vou colocar um alfinetezinho só para ver se está batendo essa costura com a costura de trás. Pronto, batendo as duas costuras. E aí, a gente passa uma costurinha aqui também, sendo um pezinho de máquina, a distância da borda para nossa costura. E você vai fazer da mesma forma desse outro ladinho aqui também, ó. Então, fechando esses dois, nós vamos passar essa costurinha. E agora, nosso fundinho aqui está pronto e vamos fechar essa partezinha de cima. Ela já está quase pronta. E agora, para fechar aqui, nós também vamos fazer da mesma forma, unindo agora o zíper com essa costurinha aqui lateral, ó, esse pedacinho. Mas aqui também é legal da gente colocar uma tirinha. Sabe aquele pedacinho que a gente cortou, deixando um quadradinho na bordinha do seu tecido, do seu material, seja sintético, seja de tecido plano? Sempre sobra um pouquinho, então você pode aproveitar ele e cortar uma tirinha de 2 centímetros. E a gente encaixa essa tirinha, ó, dobro ela e encaixo colocando aqui por dentro, fazendo tipo um sanduíche. E assim a gente fecha. Para ficar mais fácil, pode colocar um alfinetezinho, juntando essa pecinha com a costura. Olha, então fica essa linguetinha aqui para o lado que vai ficar aparecendo, para o nosso lado direito, e ela fica grudada nessa primeira bandinha. E agora a gente vem com essa partezinha aqui, que está grudado o zíper. Então, fica assim e assim. E agora a gente passa uma costurinha aqui. Do outro lado, vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai encaixar aqui, fechando essa partezinha do zíper, né, unindo esse pedacinho. Tenha bastante atenção para não ficar uma banda maior do que a outra, então ela precisa ficar retinha. E a gente coloca também essa linguetinha, essa pecinha. Em relação a costurar essa nécessaire na máquina doméstica e em relação a várias camadas, seja do material sintético ou do tecido plano, dobrando muitas camadas não deu muito certo na minha máquina doméstica. Esse pedacinho aqui eu tentei fazer ele primeiramente fazendo ele com várias camadas, com 4 camadas, para ficar um acabamento melhor nas laterais, mas acaba que ficou 4 camadas daqui, uma camada daqui e outra daqui, ficou muito grosso. Então, na minha máquina doméstica, não ficou muito bom, não foi muito eficiente, acabou embolando bastante a linha. Então, eu prefiro deixar só uma camada dessa linguetinha mesmo, tá bom? Caso você esteja utilizando uma máquina industrial e você queira fazer um acabamento mais sofisticado, algo que fique com a finalização melhor, você pode fazer embutidinho essa partezinha aqui também, tá bom? Tipo uma alça de bolsa. Ah, e um detalhe em relação a essa parte do zíper. Sempre lembre
de passar um pequeno retrocesso, porque assim dá mais firmeza para essa região que força bastante. Bom, finalizadas as costuras, a gente corta o excesso de zíper. Então, acerta aqui. Essa partezinha do zíper que desfia um pouquinho mais, você pode queimar para evitar que fique desfiando, né? Pode passar um foguinho aqui nessa pontinha e na outra. E agora é só desvirar. Desvire com cuidado para não forçar o cursor, né, do zíper. E agora, você pode pegar a pontinha da sua tesoura e empurrar as costurinhas assim para dentro. Que aí a finalização dela fica mais pontudinha e aí fica melhor. Então, em todas as pontinhas você vai empurrando, com cuidado. Então, todas as nossas pontinhas feitas. E a nossa nécessaire prontinha. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, deixa seu like e compartilha com outras pessoas para elas também aprenderem a fazer uma nécessaire muito funcional. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!